Começou hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, mais um estudo da nossa querida revista Reflexões Bíblicas de número 5. Hoje o estudo de número 25. Oi, João, parabéns. Estamos aí nessa série discutindo um pouco sobre a salvação. Só um aviso rapidinho aqui, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, é porque infelizmente você não pode participar com a gente. Na descrição aqui tem um link com os resumos de todas as lições, resumo de uma página de cada estudo que a gente está discutindo aqui. Você pode acessar lá, baixar e acompanhar. No mais, espero que vocês estejam com a Bíblia e com a revista em mãos aí. E a gente vai partir para mais essa discussão aqui hoje. Hoje o estudo de número 25, o título é A Bíblia Anuncia a Salvação, parte 2. Fizemos a parte 1 na semana passada e essa semana a parte 2. Especificamente nessa parte 2 do estudo, que é o estudo 25, a gente vai buscar reconhecer essa coerência que ela comentou um pouco na parte 1, entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente como que eles dois conversam, né? E como que eles, nessa conversa, falam sobre a salvação, certo? Numa introdução sobre esse tema, a gente pode dizer que a Bíblia é um livro que anuncia a salvação do início ao fim e que mostra uma coerência e harmonia entre as suas várias partes. A Bíblia, como vocês sabem, é um conjunto de livros, ou seja, é um conjunto de várias partes. E todas essas partes têm uma coerência e uma harmonia entre si. Isso, como eu até comentei no estudo passado, né, no encontro passado, é um dos motivos que faz com que a Bíblia seja um livro diferente, diferenciado, um livro especial. Essa coerência e harmonia, mesmo sendo composto, sendo um conjunto de livros diferentes, escritos em épocas diferentes, por autores diferentes. A gente acredita que todos esses livros, apesar de terem sido escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, foram todos inspirados por Deus. E por isso todos eles têm uma coerência e uma harmonia. E aí nesse estudo, a gente vai observar especificamente duas coisas, um fato e uma figura. Qual que é o fato que a gente vai observar? Um fato que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento e que vai se refletir no Novo Testamento, que é a primeira aliança. É o que a gente vai ver no tópico 1. E o marco dessa primeira aliança é a lei de Deus. Esse é o marco desse fato, que é a aliança de Deus com o seu povo Israel. E o que simboliza esse fato é a lei que Deus dá ao povo, como a gente vai ver daqui a pouco. E uma figura, que é a figura do sumo sacerdote, que era quem mediava o relacionamento das pessoas com Deus no Antigo Testamento. E a gente vai ver que essa figura do sumo sacerdote é o anúncio de alguém que viria com grandeza e perfeição para fazer essa mediação com plenitude. Então, nessa primeira parte, sobre esse fato que a gente vai observar, é o primeiro tópico aí, que fala sobre a aliança de Deus com Israel. E o texto onde a gente pode perceber isso é Êxodo, capítulo 19, dos versículos 4 a 8. Êxodo 19, dos versículos 4 a 8, vai dizer assim: Vocês viram o que fiz ao Egito, como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando com Moisés. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Qual que é o cenário aqui? O povo de Deus era escravo no Egito. Eles tinham acabado de sair do Egito, depois de toda aquela história que a gente conhece, das pragas e da libertação de Deus, do povo dele, do Egito. E aí eles estão já no deserto, caminhando para a terra que foi prometida a Abraão, antepassado deles. E aí
lá no deserto, perto do Monte Sinai, Deus faz essa aliança dele com o seu povo. E essa aliança é representada, é selada pela lei que ele vai dar nos capítulos seguintes. No capítulo 20 de Êxodo é onde tem os 10 mandamentos, que é a peça principal dessa lei de Deus, né? A aliança de Deus consistia em fazer de Israel uma nação de propriedade dele, sacerdotal e santa, isto é, separada para o uso de Deus. Então esse foi o momento histórico da primeira aliança de Deus com seu povo. Vocês já tinham ouvido falar desses termos? Primeira aliança e segunda aliança? Não. Eu acho que eu já ouvi, mas um tempo atrás, não estudo na igreja, mas não recordo direito, não. Esse é um tema muito amplo na teologia, que é o tema das alianças. Existe basicamente a primeira aliança e a segunda aliança. A primeira aliança é essa que está descrita aqui no livro de Êxodo, onde a gente leu agora. A aliança que Deus faz com o povo de Israel lá no deserto, quando ele dá para Moisés as leis, para que o povo de Israel siga e assim fazer essa aliança com o povo de Israel. A segunda aliança é a aliança mediada e produzida por Cristo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa segunda aliança daqui a pouco. Mas essa primeira aliança, que foi feita entre Deus e o povo de Israel, lá na libertação do Egito, e que é representada pela lei de Deus, foi dada ao povo ali, lá em Mateus, no capítulo 21, Jesus vai contar uma parábola, que é a parábola dos lavradores, onde Jesus vai revelar a inadimplência e a incompetência de Israel no cumprimento de sua parte na aliança. Essa primeira aliança a gente pode entender como se fosse um contrato, sabe? O que é um contrato? Eu faço um contrato com o Max, por exemplo, de aluguel. Então vamos supor que eu tenho uma casa, faço um contrato de aluguel com o Max. A minha parte do contrato é fornecer a casa para Max morar. A parte de Max no contrato é pagar o valor X de aluguel para morar na casa. A primeira aliança de Deus com o povo de Israel era mais ou menos assim, um contrato, onde Deus se comprometeu a levar o povo de Israel a dominar a terra que ele tinha prometido. Deus prometeu ao povo de Israel que ele ia à frente do povo no deserto e ia expulsar as nações que habitavam a terra que ele tinha prometido para Israel e ia fazer com que o povo de Israel tomasse posse dessa terra e que eles fossem uma bênção para as outras nações da terra. De modo simples assim, sabe? Essa era a parte de Deus no contrato. A parte do povo de Israel era seguir a lei de Deus que Deus ia dar aqui na sequência. E aí essa lei que Deus dá aqui tem vários mandamentos que precisavam ser cumpridos. Os 10 mandamentos vocês conhecem, são os mais famosos, fazem parte dessa lei, que era a parte que Israel precisava cumprir. E existem vários outros mandamentos, como por exemplo os mandamentos de sacrifício, onde Deus comandava que o povo fizesse sacrifícios periódicos a ele, como por exemplo o sacrifício do dia da expiação, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. O sacrifício que era feito na celebração da Páscoa estava na lei, e outros sacrifícios pelo pecado. Quando o povo pecasse, eles tinham que fazer um sacrifício de algum animal, coisas desse tipo, que são descritas nos livros de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números. São as leis que Deus dá para o povo de Israel. E o povo de Israel não cumpriu da forma adequada, de maneira geral. O povo de Israel, enquanto nação, não cumpriu sua parte nessa aliança. Ainda bem que a outra parte era de Deus e Deus não falha e cumpriu sua parte. E é isso que Jesus revela nessa parábola lá em Mateus capítulo 21. Essa parábola Jesus conta o seguinte: ele está conversando com os israelitas lá, com o povo de Israel, com os fariseus, e ele conta uma parábola, uma história que é a seguinte. Ele fala assim: imaginem que uma pessoa, ele faz mais ou menos a explicação que eu fiz aqui, de um contrato. Não vou falar sobre isso, eu tenho a tentação de entrar no ramo do direito aqui, mas enfim. Ele faz a explicação de como se fosse um contrato de arrendamento de uma vinha. Fala assim: suponham que existe um dono de uma terra que tenha lá
uma plantação de uvas e que ele arrende essa terra para um grupo de pessoas, para que eles plantem a uva, colham as uvas, amassem as uvas, tirem o vinho e aí, com o lucro da venda desse vinho, eles pagam o dono das terras, certo? Esse era o contrato. Imagina que esse senhor dá essa terra para esse pessoal lá e aí, na época da colheita, ele manda os servos dele lá para receber como se fosse o aluguel, né? Dessa terra que ele alugou e do lucro que ele esperava com a venda do vinho. E aí, quando ele manda os servos dele lá para coletar o aluguel, o povo que arrendou o terreno bate nos servos dele e mata os servos dele. Aí ele vai e manda mais servos para coletar o aluguel. Devia ter mandado seu barriga, mas ele mandou outros servos para coletar o aluguel. O que o pessoal que arrendou a terra faz? Mata esse povo de novo. E ele fala assim, não, então eu vou mandar o meu filho lá, porque pelo menos meu filho eles vão respeitar, né? Eles não vão matar meu filho. E aí ele manda o filho dele para coletar esse aluguel lá. O que eles fazem? Pega o filho dele e mata o filho dele. Aí Jesus pergunta pro pessoal que ele está contando esse caso lá assim, o que vocês acham que o dono dessa terra devia fazer com esse grupo de seu madruga que não quer pagar o aluguel? O que vocês acham que ele devia fazer? O que o dono da terra deveria fazer com esse grupo de seu madruga que não quer pagar o aluguel e matou o pessoal que foi lá cobrar o aluguel? Ou matar ou colocar eles pra correr, né? Exatamente. Como ele estava contando essa história há muito tempo atrás, o povo para quem Jesus estava contando essa história, responde assim: que o dono da terra, seu barriga, devia matar esse grupo de seu madruga lá. Por quê? Justamente porque eles não estavam cumprindo com a parte deles no acordo. E mais, além de não cumprir com a parte deles no acordo, eles mataram o servo do cara que foi lá cobrar. E mais, além de não cumprir com a parte deles no acordo, eles mataram o filho do cara que foi lá cobrar o aluguel. Ou seja, eles foram muito mais perversos. Aí o pessoal responde assim: o dono da terra deveria matar de modo horrível esses perversos e arrendar arrendar a terra a outras pessoas que ajam com justiça e paguem o aluguel no tempo da colheita. Jesus fala assim: muito bem, vocês responderam certo. E aí ele fala que esse bando de seu madruga que não queria pagar o aluguel era o povo de Israel que não tinha cumprido com a parte deles na primeira aliança. E que, como a gente vai ver na sequência do evangelho, mataram o filho do dono da terra. Porque Deus mandou o próprio filho dele, Jesus Cristo, e o povo de Israel não reconheceu Jesus como filho de Deus e matou Jesus. Do mesmo jeitinho que Jesus está contando essa história aqui. E aí, quando os fariseus escutaram Jesus contando essa história, eles fizeram, adivinha o quê? Tentar matar Jesus. Ou seja, demonstrando mais uma vez a sua incapacidade de cumprir sua parte na aliança. Ao invés de cumprir seu papel sacerdotal, que era de aproximar as pessoas de Deus, os israelitas não reconheceram Jesus que era o Deus encarnado. E com essa parábola aqui, Jesus mostra a falha do povo de Israel em cumprir essa aliança. E aí, como o próprio povo de Israel responde que o dono da terra deveria arrumar outras pessoas para quem ele alugasse a terra, para que eles pagassem devidamente o aluguel, é isso que acontece quando a gente vai observar a segunda aliança. Por quê? Pelo fato do povo de Israel não ter cumprido com a sua parte na primeira aliança, Deus vai escolher a igreja, que é formada por pessoas que não necessariamente são do povo de Israel, ou seja, os descendentes consanguíneos de Abraão. Nós, por exemplo, nós fazemos parte da igreja e não somos israelitas, não somos judeus. Então, a gente faz parte desse segundo grupo de pessoas para quem Deus arrendou essa terra, seguindo os parâmetros da parábola lá. E é isso que o apóstolo Pedro vai falar lá na primeira de Pedro, capítulo 2, dos versículos 8 ao 10. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro vai falar que aqueles que creem no Redentor Jesus Cristo são os escolhidos de Deus, e não somente o povo de Israel, descendentes daqueles que foram libertados lá do Egito, descendentes de Abraão.
Se você for analisar até aqui, você pode pensar assim que é como se o primeiro contrato, a primeira aliança de Deus tivesse dado errado, e aí Deus teve que fazer outra aliança para cumprir com o plano dele. Fica essa impressão, não fica? De que a primeira aliança não foi cumprida e por causa disso Deus teve que promover a segunda para o plano dele dar certo. Tipo assim, a primeira aliança deu Sim, errado e ele teve que fazer a segunda para o plano dele de redenção dar certo. Dá essa impressão, não dá? dá sim. Mas, Tipo, nova chance. aham, se a gente for olhar com atenção a primeira aliança, que está lá no Antigo Testamento, no capítulo, a gente leu o capítulo 19 de Êxodo. No capítulo 33 de Êxodo, quando ainda está falando dessa primeira aliança, Deus já fala lá no versículo 19 do capítulo 33 que ele teria misericórdia de quem ele quisesse. E é muito interessante as palavras, sabe, que são usadas. Uma história rapidinha aqui. Depois que Deus faz essa primeira aliança, lá no capítulo 19 de Êxodo, logo depois, Deus faz a aliança, dá as leis escritas em pedras para Moisés. Moisés está lá no monte falando com Deus sozinho. Aí Deus faz a aliança, escreve as leis dessa aliança em duas pedras, e Moisés desce para mostrar as pedras para o povo. Certo? Na hora que Moisés desce, ele encontra o povo já descumprindo a aliança. Eles já tinham construído um bezerro de ouro e já estavam adorando outro Deus. E aí, Deus se ira já contra o povo de Israel e fala que vai destruir todo mundo e fazer uma aliança só com Moisés e a descendência de Moisés. E Moisés fala, não, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo. E aí Deus fala assim, lá no capítulo 33 de Êxodo, versículo 19. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, no capítulo 34, Deus já renova a aliança dele com o povo de Israel. Grava essas palavras. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Lá na primeira de Pedro, capítulo 2, Pedro fala assim sobre os membros da segunda aliança. Antes, vocês nem sequer eram povo, falando de nós, que não somos judeus. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A mesma coisa, tá vendo? Então, na primeira aliança, Deus já tinha dito que ele teria misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. Já dava para sacar que não se limitava tão somente a os descendentes de Abraão, como a gente viu no estudo passado, mas aqueles a quem Deus escolheu. Então, você percebe que desde o início o plano de Deus já era a segunda aliança. Mas a primeira aliança era uma imagem da segunda que viria, certo? Vocês conseguiram Certo. vislumbrar aí que Deus não errou? Que o plano dele foi sempre certinho desde o início? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Essa harmonia, né? Os detalhes. Isso. Muito bem. Isso para ressaltar mais uma vez o que a gente viu no estudo passado. Que a Bíblia mostra o nosso Deus como redentor da criação e soberano sobre a história. Deus é soberano sobre a história. Ele não age de acordo com a história, mas ele escreve a história. E aí, a gente vê nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, que a igreja invisível, conforme a gente estudou lá no estudo 20, lembra? De igreja invisível? A igreja invisível, que é formada pelos escolhidos de Deus, são os sacerdotes de Deus no mundo. A gente pode concluir então que os crentes têm uma vida com sentido transcendental. O que é sentido transcendental? Um sentido eterno, além do mundo físico, além material. Transcendental é isso, algo que está além desse mundo físico, das coisas que a gente enxerga e pega, está além do mundo material. Os crentes, que são todos esses que fazem parte dessa segunda aliança, têm um sentido transcendental. Qual que é o nosso papel enquanto sacerdotes com esse sentido transcendental? Levar os outros, as outras pessoas, a conhecerem aquele que deu esse sentido e propósito à nossa vida.
Então, vocês conseguiram entender o que é a primeira e a segunda aliança e como que as duas, que uma é a imagem da outra? Sim. Vou ler um texto aqui que está em Hebreus e explica um pouquinho mais sobre essas duas alianças. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11. Abre aí, rapidão. Vamos lá. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Aqui ele está falando da primeira aliança. Lá na primeira aliança, na lei de Deus, existia essa prescrição legal na lei de Deus, que era do sacerdote oferecer sacrifícios para perdão dos pecados do povo. Então, o versículo 11 do capítulo 10 está falando sobre essa primeira aliança. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O versículo 12 está falando de Jesus, que é o sacerdote da segunda aliança, que ofereceu um sacrifício de uma vez por toda em favor desses pecados, que foi o sacrifício que ele ofereceu na cruz do Calvário. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito, porque a marca da segunda aliança é o Espírito Santo. O selo da segunda aliança é o Espírito Santo. Primeiro ele diz, e aqui ele cita um texto de Jeremias. O profeta Jeremias já tinha profetizado acerca dessa segunda aliança lá no livro de Jeremias. Aqui ele está citando Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Nesse texto aqui, lá de Jeremias, Jeremias está falando, está profetizando ao povo que estava sendo escravizado novamente pelos babilônicos. Ele já tinha profetizado essa segunda aliança, onde ele falava assim, olha, nessa segunda aliança, essa lei de Deus, que foi a primeira aliança, que Deus pediu para vocês cumprirem, Deus vai escrever essa lei no coração das pessoas. Então, com a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo e o perdão definitivo dos pecados, o Espírito Santo iria operar no coração dessas pessoas, escrevendo a lei de Deus no coração dessas pessoas, para que assim elas a cumprissem mediante o poder do Espírito Santo. Certo? Certo. Ficou certinho? Primeira e segunda aliança? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Isso é um tema muito, muito, muito amplo. Depois vocês dão uma pesquisada, vocês vão ver quão grande é esse tema das alianças. Há muita coisa que a gente pode estudar. Por quê? Justamente por causa desse tanto de ponte que tem, sabe? A gente fez a gente vai fazer umas poucas junções aqui. A gente vai fazer do dia da expiação, que é um aspecto da antiga aliança que se reflete de uma forma específica na nova. O sumo sacerdote, que a gente viu que existia na primeira aliança e na segunda aliança era um papel exercido por Cristo. Mas tem muitos outros aspectos da primeira aliança, da lei de Deus, que a gente pode ver na segunda aliança, que é a aliança promovida por Cristo. E aí, na segunda aplicação, ela faz uma pergunta que é a seguinte. Nós, a igreja, somos parte de uma história iniciada há muitos anos e temos uma aliança de fidelidade com Deus. Temos um propósito transcendental. Você se sente comprometido em dar continuidade a essa história? A gente precisa se sentir como parte dessa história. Como eu já falei, a gente não é o plano B de Deus. A gente é o plano A. A segunda aliança é o plano final de Deus. E nós, que fazemos parte da igreja, que fomos alcançados pelo Espírito Santo, fazemos parte dessa aliança que era o projeto final de Deus. Ou seja, desde lá, de antes da criação do mundo, Deus já tinha planejado
que a gente fizesse parte dessa aliança. Você já parou para pensar nisso? Nós, 3 brasileiros, nascidos no século XX, todo mundo aqui nasceu no século XX, né? Deus, antes de criar Adão e Eva, já tinha planejado que 2 João Pedros e Max fariam parte da sua aliança, ou seja, fariam parte do povo dele. Já parou para pensar nisso? Você perguntou se a gente já parou para pensar nisso? Uhum. Sim, desde um estudo que eu havia feito há um tempo atrás, não tanto quando era na primeira revista ainda, não sei se era a primeira, mas era anterior a essa aqui, a gente tinha feito um estudo sobre alguma coisa, tipo assim, na verdade foi sobre a criação do mundo, eu mostrava o quanto que ele era tudo, não assim, um arquiteto, mas tudo bem organizado, em ordem cronológica, tudo certinho, ou seja, tudo acontecia da forma que ele tinha planejado, ele tinha um planejamento, ou seja, e tá acontecendo todo isso aí, que é um planejamento. Então, meio que eu vejo isso. Uhum. É top demais. Tem um texto, Efésios capítulo 1, versículo 5, fala assim: Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu vou ler o versículo 4 para enfatizar isso que eu estou dizendo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, a segunda aliança, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Claramente dizendo sobre esse plano de Deus, que é desde antes da criação do mundo sobre nós. Pensando nisso, você se sente comprometido com esse plano pré-histórico? Pré-histórico no sentido não da pré-história, mas antes da criação do mundo, a gente já estava nos planos de Deus. Sabendo disso, você se sente mais comprometido em dar continuidade a essa história? Quando coloca essa pressão assim, a gente se sente mais comprometido, né? Pressãozinha de Tipo, leve. na hora que mostra mesmo, você fica. A pessoa que já é, continua sendo, e a pessoa que vê que não tá sendo, ela meio que começa assim. Tipo, sente realmente uma pressão. Pressãozinha de leve. Vou falar, mano. Eu falo assim, que não tem como não sentir o peso, né? Não é? Mas é, assim, o peso é um peso bom. Principalmente se você ler esse texto de Efésios, porque a palavra que ele usa para pesar a mão aqui é em amor nos predestinou. Então é um peso que demonstra muito amor, né? É um peso especial. Paulo sabia bater. Tópico 2. A gente vai falar um pouquinho mais só sobre esse sumo sacerdote na velha e na nova aliança. O sacerdote e o sumo sacerdote, na primeira aliança, representavam o povo de Deus nos rituais do Antigo Testamento. Ou seja, os sacerdotes eram as pessoas determinadas lá no povo de Israel para fazer os sacrifícios que a lei comandava. Lá no livro de Êxodo fala sobre esses sacerdotes. Os sacerdotes eram, especificamente, vou especificar aqui, os sacerdotes eram os descendentes de Arão. Arão era irmão de Moisés. Então, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, que era, vamos dizer assim, o sacerdote principal, e os descendentes, os filhos de Arão, formam a família dos sacerdotes. Então, os descendentes, os sacerdotes eram escolhidos entre os descendentes de Arão ali. Aí, sobre essa atividade dos sacerdotes, tem uma atividade interessante, importante, na verdade, que é o dia da expiação. O dia da expiação é um ritual, está descrito lá em Levítico capítulo 23, dos versículos 26 ao 32. O ritual consistia no seguinte: no 10º dia do 7º mês do ano, que se eu não me engano é o mês de Nissan, no 10º dia desse 7º mês deveria ser oferecido um sacrifício propiciatório, ou seja, um sacrifício de pagamento pela culpa,
para perdão dos pecados do povo de Israel. E aí era o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal. Lá no início era o próprio Arão, que oferecia esse sacrifício no templo em nome do povo. Então, um dia específico do ano, Arão pegava um animal e sacrificava em prol do perdão dos pecados do povo de Israel. Esse era o ritual do dia da expiação lá no Antigo Testamento, na Primeira Aliança. E isso era uma imagem do dia da expiação definitivo da Segunda Aliança, que foi promovida 2021 anos atrás por Cristo. Cristo atuou como sumo sacerdote para oferecer esse sacrifício do dia da expiação de uma vez por todas para o perdão definitivo do pecado do povo de Deus. E isso está descrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, que era onde o sacrifício era feito, a parte era o templo, né? O tabernáculo era o templo onde o sacrifício era feito, onde eles matavam o animal. E aí, esse sacrifício definitivo que Cristo fez como sumo sacerdote não foi por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, que era onde se entrava para oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício, e de uma vez por todas obteve a eterna redenção. Certo? Então, o dia da expiação era uma imagem, uma ilustração do que seria o dia da expiação definitivo que Cristo promoveria milhares de anos depois. Certo? Então, Cristo foi esse sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício definitivo e ele foi o próprio sacrifício, porque o sacrifício não foi um bode nem um novilho, foi o próprio Cristo. E esse foi o último e definitivo sacrifício pela redenção eterna, ou seja, pela redenção de todos aqueles, tantos da primeira aliança que foram salvos, quantos da segunda aliança que foram salvos não por causa. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: o pessoal lá da primeira aliança não foi salvo por causa dos sacrifícios de animais do dia da expiação de antigamente. Os que foram salvos, por exemplo, Moisés, que a gente tem certeza que foi salvo, ele foi salvo por causa do sacrifício de Cristo, o dia da expiação de Cristo, que aconteceu muito depois. Então, esse dia da expiação, que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, foi o dia da expiação definitiva que trouxe redenção eterna. Consegui pegar isso aí? Tudo certo. Aí o seguinte, agora sim, na segunda aplicação, ela fala que a condição de expiação dos pecados no Antigo Testamento se dava por intermédio do sumo sacerdote. Hoje, nós vivemos sob a atuação do sumo sacerdote Jesus. Como você tem intensificado o seu relacionamento com Jesus, que é o sumo sacerdote que ofereceu por você o sacrifício definitivo? No próprio capítulo 10 de Hebreus, o autor de Hebreus dá algumas, não é nem dicas, são mandamentos que a gente deve, posso dizer mandamentos, são comandos que a gente deve executar para nos aproximar de Jesus nesse relacionamento com o sumo sacerdote Jesus. No capítulo 10 aí de Hebreus ainda, nos versículos 24 e 25, tem dois mandamentos práticos para que a gente se apegue a esse sacrifício definitivo de Cristo e para que a gente se aproxime e intensifique o nosso relacionamento com o sumo sacerdote Jesus. É nesse capítulo 10 que o autor está falando sobre essa realidade de Jesus como sumo sacerdote. Então, por isso que os versículos 24 a 25
dizem respeito a isso aqui, a essa aplicação. Versículos 24 e 25, o autor de Hebreus diz assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, se a gente pudesse resumir esse mandamento aqui nesses dois versículos, o autor de Hebreus está nos dizendo sobre a importância da comunhão e da vida na igreja para que a gente se aproxime e intensifique esse relacionamento com o sumo sacerdote Jesus. Por isso que não existe essa história de eu sou crente, eu creio que Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício definitivo pelo perdão dos meus pecados, mas eu não frequento a igreja, mas eu não participo da vida da igreja. Por quê? Esse é um dos modos pelo qual a gente pode se aproximar de Jesus e pode intensificar esse relacionamento. Isso aqui é claramente um mandamento para mim. As palavras, o jeito que ele fala aqui, é claramente um comando. Então, você diz que é crente, se você diz que acredita que Cristo é o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício definitivo por você, para te redimir, mas não considera os seus irmãos, os irmãos da sua igreja, e não incentiva não ouve o incentivo dos seus irmãos para as boas obras, se você deixa de se reunir como igreja, você está se afastando desse sumo sacerdote. Você está se afastando desse relacionamento com o sumo sacerdote de Jesus Cristo. Certo? Vocês concordam? Sim. Amém. Então, por isso que é importante a gente participar das atividades da igreja que a gente está inserido. E não só participar das atividades, mas participar da vida uns dos outros. É assim, esse é um dos meios pelo qual a gente pode intensificar o nosso relacionamento com o sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém? Amém. Concluindo, Amém. Deus redimiu de uma vez por todas sua criação através do sumo sacerdote Jesus Cristo, que ofereceu como sacrifício propiciatório definitivo a sua própria vida e sangue em favor de pecadores que Deus escolheu adotar como filhos. Então essa é a história da Bíblia. Deus redimindo de uma vez por todas a sua criação através do sumo sacerdote definitivo Jesus Cristo, que ofereceu o sacrifício definitivo, que foi sua própria vida e sangue, em favor de pecadores que Deus escolheu. Essa é a história que a Bíblia nos conta e é essa a história que a gente deve se apegar, estudar, pesquisar, entender e enfiar na cabeça. Certo? Amém? É. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou terminar com uma citação de Caterine Cheraldi de Nunes, um artigo que eu estava lendo essa semana. Ela fala assim: ela é esposa de um pastor, ela é médica e esposa de um pastor, que também é médico e atuam na América do Sul, em algum lugar aqui. Ela diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando buscamos, encontramos um fio comum que começou em Gênesis e não tem fim. Sua palavra, a Bíblia, tem profundezas e riquezas que só podem ser encontradas quando a examinamos. Meu desejo é que ele desperte em mim, em nós, o amor por estudá-lo, examiná-lo, aplicá-la e depois compartilhá-lo com os outros. Amém. Que esse seja o nosso desejo. Amém? Amém. Amém. Alguma dúvida a mais, pessoal? Não, tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui qual que é o de semana que vem. Pois é, então, semana que vem
é o último estudo dessa primeira parte da revista. A revista é dividida em 2 partes. Semana que vem é o último estudo da primeira parte. Então, eu quero que vocês façam um pequenino exercício para a semana que vem. Vocês dois que vão ouvir agora e quem estiver assistindo, quem estiver assistindo e não puder participar na semana que vem, pode postar lá no grupo se quiser. O pequenino exercício é o seguinte: vocês vão destacar quais foram os 3 principais estudos dessa primeira parte para vocês. Como que você vai definir os 3 principais estudos? Os que mais te impactaram, ou os que mais te tocaram, ou os que vocês descobriram coisas mais curiosas ou diferentes? Vocês vão anotar para mim 3 principais estudos, na sua opinião, dessa primeira parte. E a gente vai conversar sobre isso semana que vem, certo? Teve um tanto, viu? Primeira parte. Teve um cara aqui que Você tem que fazer o top eu tô 3. ligado. Tem alguns marcados aqui que eu achei mais interessante, mas eu vou ver com calma um por um e lembrar. E definir. Esse é o pequeno exercício para semana que vem, certo? Semana que vem a gente vai ter que mudar o dia do nosso encontro, porque vão começar as aulas e as aulas vão ser à noite, não vai dar para fazer durante a semana à noite. Então vamos fazer assim, a gente combina de sábado, das 17 até as 18. E é claro que pode acontecer algum imprevisto, por exemplo, de atrasar uns 15 minutos e tal. Acontecendo um imprevisto de atrasar um pouco, começar depois das 17, a gente mantém o compromisso de terminar às 18. Beleza? Então fica assim, sábado dia 27 às 17 horas. Vamos orar para encerrar, agradecendo a Deus. Bora. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela paciência e pela companhia. Deus abençoe vocês e lhes dê um bom resto de semana, né? Você ora por nós? Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, para que possamos estar aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra, para que a gente possa entender a importância de cada palavra que o Senhor transmitiu. Que a gente não fique só aqui, que a gente possa viver exatamente tudo o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente possa transmitir isso através do Evangelho. Também oro para que os nossos irmãos que, por algum motivo, não estão participando, comparecendo às reuniões, que possam comparecer, que eles possam estar retornando às atividades, um estudo mais proveitoso, com mais irmãos na nossa igreja. Que não fique somente em um grupo reduzido, mas que o grupo possa ser amplo. Também quero orar pela família de Max e de João Pedro, para que ambos sejam protegidos durante este momento de pandemia. Que tudo esteja bem. E que em breve a gente possa retornar às nossas atividades normalmente. Pois toda essa crise, depois de toda a vacinação, toda a segurança chegar para nós. E que a gente possa voltar à nossa rotina, que a gente possa ter a igreja cheia novamente. Que a gente possa estar voltando à nossa vida normal. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, graças a Deus. Como a gente falou de sumo sacerdote hoje, eu vou encerrar com a bênção sacerdotal. Números, capítulo 6, versículo 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que ele te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Aquele abraço. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, galera.